6 horas e 24 minutos, 6h24. Daqui a pouquinho a gente toma um chazinho hoje, chá de boldo. Daqui a pouco, prepara seu cafezinho aí, prepara seu chazinho pra gente tomar juntinho, já já. Eu aqui na TV, você em casa, em qualquer parte da Paraíba. Muito obrigado pela audiência já no YouTube, tô vendo aqui. E já, depois desse fato, vou trazer agora o caso lá de Campina Grande. Atenção Campina, atenção Paraíba. E já a gente toma um chazinho, toma um cafezinho juntinhos e eu falo com você do YouTube, porque as mensagens que estão chegando no YouTube já aparecem aqui no meu telefone, tá bom? Vamos lá? 6 horas e 25 minutos. A Secretaria de Saúde de Campina Grande e o prefeito da cidade realizaram uma coletiva para falar sobre aquele caso da mãe que veio a falecer depois do parto. A criança morreu e ela perdeu o útero e depois faleceu na maternidade do Izé, lá em Campina Grande. O repórter Gabriel Barbosa foi o escalado pela nossa equipe para ir até a coletiva e fazer lá um apanhado geral do que disse o poder público em relação ao que aconteceu com essa mãe, que está gerando aí uma confusão no estado inteiro. Vamos trazer aqui, porque tem o marido da mulher que morreu que também fala. Vamos ver aqui, ó. O drama da família começou no fim de fevereiro, quando Maria Daniele Cristina Moraes Souza, de 38 anos, procurou atendimento no Instituto de Saúde Eupídio de Almeida. A mulher deu entrada na unidade hospitalar no último dia 27. Na manhã do dia seguinte, exames indicaram a viabilidade de um parto vaginal. Assim, a equipe médica iniciou a indução com comprimidos intravaginais. O sonho do primeiro filho terminou em pesadelo. No dia 1º de março, o bebê morreu e o útero de Daniele foi retirado. No dia 13 de março, o pai da criança, Jorge Elô, conversou com nossa equipe e relatou o que aconteceu. Chegaram duas mulheres, que não tenho certeza se alguma era médica ou se eram duas enfermeiras. Elas chegaram e uma delas constatou que o bebê já estava coroado. Inclusive eu vi a cabecinha, o cabelinho e tal. E uma das outras enfermeiras falou que o acesso estava errado, tirou da mão dela, colocou no braço e nesse momento ela mexeu no êmbolo. E aí ela aumentou a dosagem de uma forma grosseira, ficou muito rápido. A partir desse momento que ela fez isso, começou a aparecer os sintomas que alguma coisa tinha errado. Né? Foram vários sintomas. Ontem eles relataram que assim que descobriram, agiram, mentira. Porque teve vários sintomas e eu relatei todos esses sintomas para a equipe médica e eles não tomaram nenhuma posição. O primeiro sintoma foi que o bebê estava coroado, subiu, né? E aí depois eu fui pesquisar e vi que isso era um sintoma de alerta. Eles simplesmente falaram que a culpa foi porque minha esposa não tinha feito força suficiente e que ela tinha que esperar voltar a coroar. Ela teve crise de vômito, começou a vomitar. Expliquei novamente, fui lá correndo, chamando, falaram para mim que era normal, que eu não me preocupasse. Depois ela começou a tremer de frio. Novamente eu voltei, tudo o que aconteceu eu relatei. Inclusive, se tiver acompanhantes ou mães que estavam lá no momento, que viram esse negócio, elas podem sim confirmar o que eu estou falando. E até chegar o momento, depois desse período, isso passou meia hora esse sofrimento. E com certeza... Você testemunhando tudo? Eu testemunhando e indo relatar. E com certeza já tinha acontecido o rompimento uterino. Porque as contrações pararam. É outro sinal de alerta. Como é que as contrações param no momento final da gravidez? Isso era outro sinal de alerta, que eles negligenciaram. Ela desfaleceu, foi quando eles notaram que tinha uma coisa errada. Ela já estava morrendo. Eu peguei ela, coloquei na maca e eles levaram. Ela já quase sem vida. Quando chegou no centro cirúrgico, eu vi tirando o bebê, já morto, ele já estava roxo. Ele já morreu há muito tempo, ele já estava morto na barriga há muito tempo. Quer dizer, eles poderiam ter escutado o coração, eles poderiam ter tirado a pressão dela. Eles negligenciaram todos os protocolos que poderiam ter salvado a vida do meu filho. E eles negligenciaram. Essa história ganhou um triste capítulo nesta terça-feira. Daniele morreu no Hospital Pedro I. Ela acordou bem, porém ao se sentar na cama sentiu uma dor de cabeça intensa. Daniele foi encaminhada então ao hospital pela manhã. No período da tarde, o marido recebeu a notícia do seu falecimento. A família está tentando ainda administrar esse luto, né? Mais um luto dentro da família no intervalo de menos de um mês. Enquanto a assessoria jurídica a gente está prestando auxílio à família nas questões burocráticas, né?
E estamos acompanhando o inquérito policial que já foi instaurado à ocasião do falecimento de Davi e agora infelizmente, com a morte de Dani. A equipe do Projeto Lotus acompanhou o Jorge para a delegacia, né? Ele esteve lá para registrar um boletim de ocorrência para que aí fosse encaminhado o corpo de Dani para o Instituto de Polícia Científica para uma análise da perícia técnica. Então, agora a gente aguarda o resultado dessa perícia para saber exatamente qual foi a causa da morte. Somente a autoridade policial, o Ministério Público vai poder avaliar se realmente houve erro médico ou negligência, mas o que a gente sabe é do sentimento da família de uma violência obstétrica, né? Afinal de contas, quando uma profissional ela diz para uma mãe que está ali numa situação na fase expulsiva do parto, de que ela não se esforçou para que aquilo ocorresse, claramente, se não uma violência obstétrica, é algo totalmente inapropriado de se dizer. Então, o sentimento da família é esse. Durante coletiva de imprensa, na sede da Secretaria de Saúde da cidade, a gestão confirmou que Daniele morreu vítima de um AVC hemorrágico. Não está descartada a possibilidade de que doenças pré-existentes de ordem genética possam ter contribuído para o agravamento do seu estado de saúde. Ninguém quer dizer ou diz que uma cirurgia não pode ficar em um problema, mas sabe, o corpo da gente fala. Isso aí é por isso que existe a medicina investigativa, é por isso que existem padrões de acontecimento, padrões de AVC. Não tem sentido, considerando as principais causas do AVC hemorrágico, correlação inicial ou causal, assim, a princípio, porque ela aconteceu no ISEA, pelo procedimento, que foi um procedimento relativamente simples e não complicado no doutor Edgley, considerado pela equipe como um sucesso. 2 dias depois, após a paciente sair bem, com melhora clínica laboratorial, tem um AVC hemorrágico. Essa história, essa cronologia não bate. A investigação avançará com depoimento de testemunhas e o resultado de laudos periciais. Existe sim uma disposição nossa de fazer o adiamento do evento de lançamento da programação do São João. Eu acredito que a imensa maioria da cidade, pode ser que exista alguém que discorde, não tenho como impedir isso, mas eu acredito que a imensa maioria da cidade vai concordar com isso. Eu sei que existe uma expectativa muito grande, que é um evento fundamental e importante para a economia da cidade, mas as primeiras coisas vêm em primeiro lugar, e como existe um sentimento de empatia nesse momento com a dor de Jorge, com a partida de Daniele, existe da nossa parte a diretriz de fazer o adiamento para outra semana, para um outro momento que depois vai ser abordado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Coordenação de Comunicação, pela Secretaria de Comunicação, para tratar sobre o assunto. Eu queria... Ontem o marido da mãe que morreu, ele emitiu uma carta no Instagram. E eu queria só pontuar aqui, ó, justiça por Daniele. Vai passando aí alguns pontos, a carta dele. Ele explica direitinho aqui a opinião dele em relação a tudo, pede apuração. Ele diz que se apurar direitinho vão perceber que... Pode passar. Houve erro. Ele diz, ó, quando houve o trombo aos 6 meses de gestação, o médico recomendou a medicação anticoagulante e ele tem absoluta certeza de que essa medicação não deixou de ser aplicada nem um dia sequer, de que ela vinha fazendo todas as aplicações para evitar trombo, para evitar tudo, né? Pode passando. Tá vendo? Ó? Pergunte ao médico como ela chorou ao vê-lo, o quanto agradeceu a Deus e disse que confiava e está segura, tá certo? E ele diz lá, pode ir passando, lá no final ele diz, se o senhor quer investigar alguma questão genética, então não nos cause ainda mais sofrimento, porque for dizer que a mulher podia ter um problema genético, né? Sente-se com esse médico e pergunte a ele, porque nunca solicitou tal exame. Verá que durante toda a gestação ela estava saudável, com o controle absoluto da medicação
e que tanto ele quanto os exames sempre asseguraram isso. Aproveite e pergunte como ele, conhecendo todo o quadro, todo o esforço e todo o sonho, não foi verificar como ela estava antes de abandonar seu turno. Ele ouviu o sofrimento dela durante 3 horas seguidas, de gritos e dor, sem um segundo de paz. Pode passar. Pergunte também à profissional por que ela trocou o acesso da medicação, prefeito, e aumentou sua dosagem de forma absurda, sem seguir a indicação médica. Pergunte por que, quando fui avisar que ela estava vomitando, tremendo e com dores abdominais sem contrações, ela simplesmente me disse que era normal. Diga a outra profissional que viu que a cabeça do bebê já havia coroado, por que ao retornar pela segunda vez e perceber que o bebê havia subido, ao invés de dizer à mãe que isso ocorreu porque ela não fez esforço suficiente, ela não foi escutar os batimentos cardíacos do bebê e medir a pressão da mãe. Tá aí, essa é a carta do marido, exaltando algumas questões em relação a esse caso de Campina e pedindo apuração rigorosa. E eu teria só 2 coisas a dizer aqui. O prefeito não achou bom, porque ontem a gente comentou esse caso lá de Campina Grande, porque parece que ele só gosta quando os cabas vão babar ele, né? É o típico de homem, de prefeito, que gosta de xirimbaba. A grande parte dos políticos é assim. Quando você elogia, aí eles dizem que você é o melhor homem do mundo. Quando você faz uma crítica, você já não vale nada, você não presta. O prefeito ontem disse que estavam tentando partidarizar o caso, politizar, e ele com a cara de choro e tal. É um ator arretado esse prefeito de Campina Grande, né? Mas, prefeito, aqui não é partidarização de nada, não. Aqui é de cobrar da sua gestão, que inclusive é uma gestão ineficaz na saúde, uma gestão que não tem nem remédio em PSF, eu estou sabendo disso, uma gestão que não tem nenhum tipo de estrutura na saúde. A saúde de Campina Grande está vivendo um dos piores momentos, né? Então aqui não tem negócio de partidarizar, porque vocês usam esse discurso para tentar desmontar a opinião de quem não está concordando com o descaso que vocês estão implementando. É em Campina, é em todo canto. Quando o caba critica, aí não, é política, que é para tentar desmoralizar o discurso de quem é a favor do que é certo ou de quem tem alguma observação para fazer. Então, eu não estou nem um pouco preocupado se o senhor gosta ou não dos comentários, ou se o senhor é simpático ou não ao que eu falo. Eu falo a verdade. Eu tenho um compromisso com as pessoas de daqui nesse programa ser uma tribuna para defendê-las, já que o povo tem tão pouca gente para defender na televisão e no rádio. Então, o senhor tem que mandar apurar. Primeiro, o senhor não pode acusar a mulher de ter problemas genéticos, porque o senhor não é médico. O senhor mal sabe ser prefeito. Imagina o senhor dar opinião sobre medicina ou dar opinião sobre o estado de saúde de uma mulher que morreu sob sua responsabilidade. O paciente, quando cruza os pés numa estrutura de saúde do município, ela passa a ser responsabilidade do prefeito e do secretário de saúde. Então ela morreu sob os seus cuidados. O senhor é responsável por tudo que acontece com as pessoas na saúde, porque o senhor é o ordenador de despesa. E não venham dizer que Campina não tem dinheiro para a saúde. Campina Grande recebe por dia um levantamento feito em torno de R$1 milhão por dia na saúde. Então não tem motivo da saúde de Campina Grande estar esse desastre, não. Não tem motivo da saúde de Campina Grande estar vivendo esse momento, não. Isso é falta de gestão, é falta de prefeito. Infelizmente, o povo deu um passo errado do ano passado, lhe reelegendo prefeito. Essa que é a grande verdade. E eu não tenho medo de dizer isso aqui, não. Diga aqui, eu digo em qualquer lugar. Então o senhor manda apurar, deixe de dar opinião de que a mulher é doente, de que a mulher já... Porque daqui a pouco, sabe o que é que o senhor quis dizer ontem? Que a culpa de ter morrido era da mulher. O senhor quis praticamente dizer isso. E isso não se faz. O senhor foi de uma indelicadeza profunda. O senhor foi de uma indelicadeza profunda
praticamente dizendo, morreu porque ela podia já ter problema, já era um quadro complicado. Ou seja, daqui a pouco, se não tiver uma voz como a nossa para ficar cobrando, vai ficar essa mulher, a Daniela, como a culpada dela própria ter causado a morte dela, de que já era uma mulher doente com sérios problemas de saúde. Então parem de hipocrisia, parem de tentar enganar as pessoas, né? Se o senhor fosse um prefeito atuante, o senhor já tinha afastado todo mundo que era para ter sido afastado dessa esculhambação que aconteceu aí. O senhor já tinha feito mudanças importantes. Então vamos menos conversa e mais ação. Olha a imagem aqui, ó. Bota essa imagem aqui. Essa imagem aqui, prefeito, é a imagem da revolta. Essa imagem aqui é a imagem que tem que pesar na sua consciência. O senhor é o homem que coordena a saúde da segunda maior cidade desse estado. Então o senhor mostra ser um prefeito incompetente, um prefeito sem sensibilidade e um prefeito que tem que deixar de conversar demais, dar opinião médica e tem que cuidar da saúde do povo de Campina Grande. Essa é que é a verdade e o senhor não me cala. Se o senhor me calar aqui na televisão, eu vou para a internet, mas a verdade, ela não é nunca possível de ser calada. Está dito e assinado por mim. A TV aqui não se responsabiliza pelo que eu digo, não. Isso aqui é eu que estou dizendo enquanto cidadão, CPF 918-326-08468, RG 1728489. E se o senhor tem que processar alguém por essas palavras, me processe. Não procure processar a TV, não. A responsabilidade do que eu digo é minha e eu já tenho idade de assumir aquilo que eu digo aqui ou fora daqui. Mas eu não abro da verdade e eu não me curvo a poderosos. 6h41 agora. Vamos pro intervalo. Depois do intervalo eu volto, tomo um chazinho e tem o YouTube também. Segura aí, Paraíba! Tribuna Livre.